was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Para a segunda aula, a gente vai abrir o Calc de novo. Então, eu vou digitar Calc aqui, eu vou abrir o LibreOffice Calc. E aqui a gente vai trabalhar com estoque de antibióticos de um hospital, ou de uma farmácia, por exemplo. A gente vai vir aqui entre A e B, clicar e arrastar até 5 centímetros. Aproximadamente. E eu vou digitar aqui então, e vocês podem digitar no computador de vocês também. Ok, então todos os valores já estão digitados. Após digitar, a gente pode começar então a utilizar as fórmulas. Então, qual que é o valor retirado? Qual que é o valor retirado em medicamentos? O valor retirado é igual à quantidade retirada, que é de 12, por exemplo, vezes o valor unitário, que é o valor por cada uma das caixas de antibiótico, que é de 25 e 28. Então, é igual a C5 vezes D5, certo? É igual a C5 asterisco D5. Ok? Posso dar Enter. E o saldo do estoque, qual que é? O saldo do estoque é o que eu tinha no estoque original menos a quantidade que eu retirei, que é 15 menos 12. Então, o saldo do estoque é igual a B15, o saldo do estoque é igual a B5 menos C5, certo? Que foi de 3. Ok? E aí agora o que eu posso fazer? Eu posso sair digitando essa mesma fórmula em todos os quadrados, ou eu posso clicar aqui, venho no quadradinho, clico e arrasto, e aí ele já vai me dar a fórmula para todos eles. Ou ainda eu posso clicar aqui, né, nesse quadrado, em vez de clicar e arrastar aqui, na hora que eu venho nesse quadradinho eu dou 2 cliques. Ele já completa para mim. E eu gostaria que vocês me falassem qual que é o erro que tem aqui. O erro é que eu não posso ter um número negativo no saldo do estoque. Eu não posso ter retirado 34 caixas se eu tenho apenas 20 no estoque. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma fórmula, uma função, para poder nos dizer quando tiver algum erro nesses valores, para poder corrigir esse valor, ok? Então, onde que ficam as funções? A gente já viu a função soma na prática passada, na prática número 1. Então, agora a gente vai ver as outras funções que existem. Eu vou vir aqui em fx, aqui em cima. Lembrem-se desse caminho, porque na hora da prova, se vocês não lembrarem de alguma função, todas as funções estão aqui. Ok? Então, eu clico em fx, eu vejo todas as funções aqui. E eu tenho a função soma aqui embaixo. A função soma. Eu clico na função soma e ela me fala aqui como é que funciona essa função soma. A fórmula começa com igual sempre, ok? E dentro dessa fórmula, depois de começar com igual, vem soma, abre parênteses, número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula, número 3, como a gente viu na semana passada. Com ponto e vírgula eu vou somar 1 a 1. Com 2 pontos eu posso somar um intervalo de número 1 até número x aqui. Ok? Então eu posso colocar número 1, 2 pontos, um número x qualquer aqui, que é no final, e ele vai somar para mim todos esses valores. Mas o que a gente precisa aqui agora, nesse momento, é da função se. Ok? Então, é igual a se, teste, valor então e valor do contrário. O que quer dizer isso? Eu vou fazer um teste
nessa função. Caso o valor seja verdadeiro, esse teste seja verdadeiro, eu vou retornar o valor então. Caso esse teste seja falso, eu vou retornar o valor do contrário, ok? Uma forma de fazer isso então é utilizando esse raciocínio aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui o valor de B5 e o valor de C5. Se o B5 for maior que C5, eu posso fazer B5 menos C5, que vai dar o valor 3. Se não, ele vai retornar, se o B5 não for maior que C5, ele vai retornar o valor nulo para mim. Então, o que eu vou fazer? B5 é maior ou igual a C5? Se sim, faça B5 menos C5. Se não, retorna nulo, ok? Então, olhando a fórmula de novo do se, eu tenho aqui o teste. Qual que é o teste? B5 é maior ou igual a C5? Se sim, valor então, faça B5 menos C5. Se não, valor do contrário, retorna nulo para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqueles valores aqui dentro para poder retornar o valor que eu quero aqui. Então, vai ficar assim a fórmula. Assim, teste B5 maior ou igual a C5, ponto e vírgula, valor então, B5 menos C5, ponto e vírgula, valor do contrário, nulo, entre duas aspas, ok? Não é aspa, é duas aspas, é o shift com aspa, ok? E aí eu posso dar enter que ele vai retornar para mim o valor que eu quero, certo? Ele retornou 3. Eu venho aqui de novo nesse quadradinho, dou 2 cliques aqui e ele vai fazer a fórmula para todos os quadrados aqui, para todas as células. Então ele me mostrou aqui, retornou nulo aqui embaixo. Por quê? Ele vai fazer aqui, ó, B5 maior ou igual a C5, B5 é maior que C5, certo? Então dá 15 menos 12, deu 3. Aqui embaixo, B13 é maior que C13? Não, então ele retornou nulo, ok? B13 é maior que C13? Não, ele retorna nulo para mim, certo? Mas vamos complicar um pouquinho mais essa fórmula. Aqui, B5 é maior ou igual a C5, eu quero que essa fórmula retorne para mim aqui no lugar onde apareceu o 0, que ele retorne a palavra zerou, para eu saber que o estoque foi finalizado, ok? O que eu vou fazer então? Aqui em nulo, eu vou colocar outra coisa. Eu vou tirar esse igual daqui. Então, B5 maior que C5? Se sim, faz B5 menos C5. Se não, o B5 é igual ao C5. Se sim, retorna zerou. Por quê? Se o B5 for igual a C5, B5 menos C5 vai dar 0. Se não, retorna nulo. Ok? Então eu posso colocar uma fórmula si dentro de outra fórmula si e fazer várias fórmulas si do jeito que eu quiser. Então aqui, como que vai ficar essa fórmula? Se B5 maior ou igual a C5, faz B5 menos C5. Se B5 maior que C5, faz B5 menos C5. Se não, coloco outra fórmula si. Se B5 igual a C5, retorna zerou. Se não, retorna nulo, ok? E essa é a nova fórmula que vocês vão digitar então aqui dentro dessa célula F5, ok? Então o que ele vai fazer?
ele vai olhar se B5 é maior que C5. Nesse caso aqui, B5 é maior que C5, 15 é maior que 12, então ele fez B5 menos C5. Nesse caso aqui, B5 é maior que C5? Não, ele é igual a C5. Então, o que ele faz? B5 é maior que C5? Aliás, desculpa. Nesse caso aqui, B11 é maior que C11? Não, B11 é igual a C11. Então, o que ele vai fazer? B11 é maior que C11? Não. B11 é igual a C11? Sim. Aí ele retorna 0 para a gente. 0. Ok? E nesse caso aqui, B13 é maior que C13? Não. B13 é igual a C13? Também não. Então ele retorna nulo. Ok? E aí ele retornou nulo. Então o que eu posso fazer? Já que eu sei que eu não posso ter retirado 34 de 20, eu venho aqui e coloco 20. Agora zerou. Agora está correto a nossa tabela. Então a gente pode partir para as outras fórmulas. Vocês podem ir olhando as fórmulas aí e tentar descobrir qual que é a fórmula que a gente vai utilizar aqui. Para valor total retirado a gente já conhece, que é igual soma, abre parênteses, e eu venho aqui em valor retirado, seleciono tudo, ou então eu digito, é 5, 2 pontos e 17, e fecho parênteses. Dou Enter, e ele retorna o valor para mim. Então aqui vai ficar igual a soma, abre parênteses, 5, 2 pontos e 17, fecha parênteses. E o valor médio retirado, qual que é? É igual a média abre parênteses e 5, 2 pontos e 17. Então a gente vai utilizar a fórmula média para células do intervalo E5 até E17. E eu posso clicar em Enter e ele vai retornar a média para mim. O maior valor retirado é igual a máximo, abre parênteses, E5, 2 pontos, E17. Fecha parênteses e posso clicar em Enter. Por fim, o menor valor retirado, se o maior valor retirado é máximo, o menor valor retirado é mínimo. Igual a mínimo, E5, 2 pontos e 17. Fecha parênteses, clico Enter. E aí a gente já tem todos os valores. E aí eu vou deixar para vocês formatarem a tabela inteira da forma como vocês preferirem. Eu só vou dar uma dica de uma formatação que a gente não viu ainda. Eu vou vir aqui entre 4 e 5, eu clico aqui e arrasto até aqui embaixo, arrasto uma linha aproximadamente. Eu vou diminuir o tamanho aqui da coluna. Vejam que aparece uma setinha mostrando que ainda tem conteúdo que não está sendo visualizado dentro da coluna. Ok? E eu venho aqui, abro as propriedades e eu vou selecionar essa linha aqui inteira e vou clicar aqui em quebra de texto. Na hora que eu clico em quebra de texto, ele quebra esse texto aqui para mim e aí ele aparece em 2 linhas. E eu posso centralizá-lo. O restante da tabela vocês podem formatar da mesma forma que vocês fizeram na tabela 1. Terminando, vocês podem colocar o nome de vocês em uma célula aqui e salvar o arquivo, vindo aqui em arquivo, salvar como e salvar aonde vocês preferirem, como prática 2. Ok? E aí é só me enviar por e-mail que eu corrijo e lanço a nota. Até a próxima.